discípulos de Jesus, luzes na cidade. Amém? Sempre baseado na palavra de Jesus para nós. Vocês são a luz do mundo. Amém? E nós estamos terminando esse segundo pilar aqui, que a gente pode chamar, que são as minisséries que a gente tem feito, que os discípulos, aqueles que querem e se dispõem a ser luz no mundo, eles precisam desenvolver sua intimidade com Deus, e a gente tem trabalhado o fruto do Espírito na nossa vida. Amém? Só lembrando, né, se você não tem isso claro, ou se você esteve viajando, está voltando hoje, e que fruto do Espírito está lá em Gálatas 5:22, que está ali no pé, né? Amor, alegria, paz, bondade, longanimidade ou paciência, dependendo da versão da Bíblia que você usa, amabilidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E a gente tem falado aqui que essas coisas, e talvez fiquei pensando se eu não estou dando a vocês um entendimento errado sobre isso. Que a gente fala que a gente não deve buscar amor, alegria, paz, essas coisas, né? Como se fossem os frutos do Espírito, e sim uma coisa que deveria brotar do nosso coração, e as pessoas deveriam ver isso na gente, no nosso proceder. Mas, pensando até, e a gente vai voltar a falar disso, lembra daquela figura do fazendeiro, né, do agricultor, que se ele ficar esperando que ele tem um campo, e aí ele senta, ora e espera o campo lá brotar, não sei, couve, ou maçã, ou pera, qualquer coisa, não vai brotar. Tem um trabalho dele, né? De arar a terra, preparar, saber se a terra está de qualidade, se ela tem água suficiente, ele compra a boa semente, e aí ele planta aquela semente, e aí sim ele pode descansar em Deus, vamos falar assim, para que Deus faça a sua parte. Envia chuvas, envia o sol, e aí aquele terreno vai crescer. Então é mais ou menos como o nosso relacionamento com relação ao fruto do Espírito, né? E eu gostei muito dessa frase que está no livro, e eu acabei não pondo o nome do autor, mas isso é citado num livro que fala sobre o fruto do Espírito. Ele fala assim: assim como as flores e os frutos não crescem por um mero capricho da natureza, as facetas do fruto do Espírito não se produzem em nós acidentalmente. Ou seja, eu fico na minha vida, eu faço tudo igual, né? Sempre gosto daquele esquema lá, escola, cinema, clube, televisão, né? Lembra do Paralamas do Sucesso, isso daí, né? Ou seja, sigo na minha vidinha normal e de repente eu vou ficar manso. E de repente eu vou ter alegria. E de repente, não é assim que funciona, né? Existe um agir da nossa parte, um abrir do coração. Então fala, né? As facetas do fruto do Espírito não se produzem em nós acidentalmente. São resultado de uma vida que se abre e coopera com a ação do Espírito. Amém? Que a gente possa ter o nosso coração aberto para aquilo que Deus tem reservado para nós, e Ele possa agir, e aí as pessoas possam ver na gente o fruto do Espírito. Amém? Então, é isso. E eu queria então hoje abordar essa última faceta, porque eu senti falta de cobrir essa parte no fruto do Espírito, que é a mansidão. Algumas Bíblias falam de mansidão, outras falam de humildade, mas no fundo as duas se complementam, não são exatamente a mesma coisa, mas elas se complementam. E isso é uma coisa que está na contramão do nosso mundo, amém? Então eu queria convidar vocês a ler uma parte do Sermão do Monte, Mateus 5, a partir do versículo 1, que é justamente o texto que antecede aquele onde Jesus fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, amém? Então, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, se você quiser acompanhar com a gente aqui, nós vamos ler então os primeiros versículos que dizem assim: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, e eu estou colocando aí mansos, que depende da Bíblia que você tem na mão, a versão, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia.
Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém? Vamos até aqui. E dentro desse conceito, eu queria, só para sempre nos ajudar no entendimento, dividir isso nesses 3 pontos aqui. O primeiro, o estado das multidões, o caráter dos cidadãos do reino e a mansidão como fruto. Amém? Porque é onde o Sermão do Monte e a passagem do fruto do Espírito se unem. Ok? E eu queria compartilhar isso com vocês, então. Mas vamos fazer uma oração, para que o Senhor possa estar conosco nessa reflexão. Pai Santo, entramos na Tua presença aqui. Tu sabes cada um que está aqui, Tu sabes aqueles que nos assistirão pelo YouTube. Mas nesse momento, te pedimos uma unção especial do Teu Santo Espírito. Porque todos nós, pelo menos a maioria de nós, já lemos suficiente vezes esses textos. E a nossa tendência é falar isso de novo. Mas será que nós estamos vivendo isso? Fala ao nosso coração, abre o nosso coração. Como o Otávio comentou há pouco, o que é o Evangelho? Nós temos vivido o Evangelho na prática, não importa se faz 10, 15, 20 anos que abrimos o nosso coração ao Senhor pela primeira vez. Nos ensina, fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém? O estado das multidões. E o texto começa, ali, eu só queria ressaltar isso. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo. É interessante pensar nas multidões aqui, porque, no fundo, quando você vai estudar, porque tem uma coisa que eu lembro quando eu entrei no seminário, e muitas vezes, eu lembro do pastor Marcos uma vez, não é? Nosso irmão lá de Alphaville hoje, eu me lembro quando ele entrou no seminário e ele fala, chegou um dia lá que eu sentei na escada do seminário e falei, acho que não é para mim esse negócio, né? Aí que bom que Deus tirou essa sensação dele, porque muitas vezes quando você vai ler muitos comentaristas e eles entram em tanto detalhe, por exemplo, tem alguns que entendem que o Sermão do Monte não foi um único sermão, que é uma coletânea de sermões que Jesus fez ao longo do tempo. Pode ser, porque falam, senão ninguém ia aguentar, né? Já pensou, se eu começo a pregar aqui, quando de repente você olha no relógio, é 1h30, eu estou ainda falando aqui, vocês já ficam desesperados normalmente, né? E eu ficar muito mais. Imagina lá e tal. Então, a gente não sabe, porque nos outros evangelhos esses sermões estão divididos ao longo do tempo. Mas com certeza aqui, Mateus tinha porque a gente está no Evangelho de Mateus, ele tinha um propósito especial de colocar isso logo no começo. E certamente esse momento aconteceu, talvez não com todo o contexto, mas essas bem-aventuranças eu creio que sim, e num começo. E é muito significativo que Jesus tenha ido ao monte, porque foi num monte que Deus deu para Moisés a lei, a primeira vez, as tábuas da lei, né? E aqui parece que Jesus também ali, como se fosse ia usar um termo que tem uma conotação negativa, eu ia falar uma paródia, pelo amor de Deus, não é isso, né? Mas como se fosse como similar, né? Aquilo que aconteceu quando Deus deu a lei ao povo, e o povo nunca entendeu o significado, o princípio ali por trás da lei, e queria seguir ela, né?
Não tinha geladeira naquela época, né? Mas hoje em dia, se fosse, né, no nosso dia, é como se todo fariseu tivesse lá na porta da sua geladeira lá os 10 mandamentos e não sei quantos mais que eles seguiam. Então, todo dia ficar ali tentando seguir aquilo. É como se a gente quisesse pegar aqui o fruto do Espírito, né? E pensasse, os frutos, vou ser feliz, vou ser manso, né? E não deu certo. Então parece que Jesus aqui, ele para um pouco, ele olha para as multidões. E em alguns outros momentos, por exemplo, um pouco mais para frente, no versículo 9, tem aquela passagem que diz assim: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Foi interessante que eu e o Elton fomos tomar um café antes de vir, né? A gente toma café numa padaria no caminho. E aí a gente foi indo para o caixa e a gente viu que tinha um homem, um senhor, né? Um senhor jovem, era mais jovem que eu, pelo menos. Mas ele estava aí, de repente, cadê ele? Aí a gente foi chegando e a gente deu um tempo, né, para ele. Ele estava ali distraído, porque na padaria fica aquelas... Toda padaria tem isso, né? Aquelas vitrines com aqueles pães que estão ali para vencer, bolo e tal. E ele ficou distraído ali. E aí, de repente, quando ele se tocou, ele viu que a gente estava parado, a gente não pulou na frente dele. E aí ele, desculpa aí, eu me distraí. E me veio justamente essa questão, né? Eu ia até brincar com ele, falar, você está distraído com as moitinhas, né, do caminho. E é interessante que quando Jesus olha para as multidões, o coração dele certamente se compadeceu, e mais uma vez aqui, né? Ele olha para as multidões, e talvez ele olhe para as pessoas do nosso mundo hoje, para alguns nossos parentes, para as pessoas ao nosso meio, e talvez para nós muitas vezes. Ele olha para nós e ele vê pessoas que estão aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. E aí, como o nosso coração foi feito para ter um pastor, muitas vezes a gente se apega a tudo, né? Sei que de vez em quando eu sou repetitivo, mas me vem sempre na cabeça aquelas energias. Eu tenho um grupo lá da empresa que eu trabalhei muitos anos, né? Grupo dos veteranos lá. E aí, de repente, alguém fica doente, alguma coisa, eu vejo os votos que as pessoas dão. E você deve sentir isso em alguns grupos que você participa. Não, muitas energias para você, né? Você viu isso daí? Parece que isso, no nosso país, é uma coisa que entrou meio na cultura, né? Não, eu quero te passar as minhas energias. De onde sai isso? Né? De onde sai? Para que Deus te abençoe, que Deus te conforte. Não, minhas energias eu passo a você. Né? Então, quando a gente está sem pastor, qualquer pastor serve. Né? O pessoal só não quer um pastor específico, que é Jesus. Os outros, eles estão topando. Né? Só que qual é o efeito disso? E aí eu pus aqui, podia ter feito uma lista grande, tem versículos que mostram isso, né? Mas talvez esses 3 aqui mostrem coisas que, infelizmente, a gente está vendo. Né? Ódio, fomento disso. Veja o que aconteceu na semana passada nos Estados Unidos. Né? Basta ver qualquer canal aí de televisão e você vê a disseminação disso. Né? Esse ódio, o orgulho. Hoje em dia tem orgulho de tudo, né? Orgulho ABC, orgulhos DEF, qualquer orgulho aí. A gente tem muito orgulho, né? E, portanto, isso é um grande estado de rebeldia que a gente vê. Acho que Deus olha com tristeza para essas coisas. E é interessante que Jesus viu um pouco disso nos seus discípulos. Isso lá na frente, não nesse momento aqui do Sermão do Monte, mas bem para frente. E teve um dia lá que os discípulos estavam... Lembra quando a mãe de João e Tiago vão lá falar com Jesus? E, não, olha, quando o Senhor estiver na sua glória lá, ou seja, quando você assumir lá o reino, você põe aí o meu filho, um à direita, outro à esquerda. E Jesus olha para aquilo, e aí os outros discípulos ficaram doidos da vida, começaram a se morder, como o mundo, né? Como o mundo. E aí Jesus olha para eles, e isso está em Marcos 10, 42, 45, se você quiser anotar para ler depois, né? E Jesus olha e fala assim, Jesus o chamou e disse, ou seja, chamou famoso chamar na chincha, né? Vem cá, moçada. Né? Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Será que Jesus
Estava pensando nos nossos dias de hoje. E aí ele fala assim: não será assim entre vocês. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, ou de muitos. Amém? Jesus olha para aquilo e fala: pô, eu vim aqui, eu morri por vocês, eu fiz tudo por vocês, eu ensinei vocês, e vocês ficam aí brigando, muitas vezes por causa de besteira. Sim ou não? Todo aqui já teve briga, né? Eu e a Tô nunca brigamos. Nunca. Certo, amor? Né? Algumas vezes a gente está lá, fica, né? Aí de repente você para, né? Aí o Senhor chama a razão, né? Chama a gente a razão, e você começa a pensar: por que raios a gente começou a brigar? E normalmente é um motivo torpe. Dificilmente é alguma coisa que faz sentido, não é? E assim é no mundo. Dizem que a Primeira Guerra Mundial, hoje o pessoal olha para a história, olha o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, eu não vou saber dizer para vocês o que é, mas eu vejo muitas pessoas falando que foi por um motivo torpe, né? E em função da primeira, acabou tendo a segunda, e assim vai, não é? Então, Jesus olha para a nós como filhos, e aqueles que estavam começando, e se tudo correu cronologicamente, a gente costuma olhar esse texto, fala que ele olhou para os seus discípulos, a gente imagina os 12 sentados ali, mas aparentemente tinha uns 4 dos verdadeiros discípulos nesse tempo. Então, eram outras pessoas que estavam ali, outros ouvintes que estavam com Jesus naquele momento. E ele fala, né? Não será assim com vocês. Amém? Então, o que Jesus está falando? O que é ele fala: se você é cristã, eu quero falar para você assim: eu estou te chamando para ser diferente do mundo. Senão não faz sentido. Senão, que diferença você vai fazer no mundo? E aí ele começa a falar das bem-aventuranças, o caráter dos cidadãos do reino, amor? Então, o que Jesus tenta descrever aqui no Sermão do Monte? De uma forma geral, mas que encontra aqui princípios básicos das bem-aventuranças, os princípios do reino de Deus, o espírito da lei e não a letra da lei, como os fariseus faziam, né? Seguir lá, não matarás, tal. Jesus vai explicar tudo isso, nós não vamos entrar nisso, a gente está pegando só as bem-aventuranças. Então, antes da gente falar delas rapidamente, essa palavra bem-aventurados, no grego é a palavra makarios, né? Que quer dizer, o que é isso? Muitas vezes, algumas Bíblias traduzem isso como felizes. Felizes. Mas, na verdade, que felicidade parece uma coisa meio subjetiva, né? Não é verdade? Tem dia que a gente acorda do mesmo jeito, com o mesmo dinheiro no bolso, tal, e a gente acorda feliz. Está tudo bem. Tem outro dia que a gente acorda, ó céus, ó vida, né? A gente é assim, não é? Mais uma vez, se você vai tentar saber o motivo, dificilmente você sabe. Então, feliz é uma coisa muito complicada, mas eu quero explicar isso um pouco. Jesus apresenta aqui um conceito objetivo aos seus ouvintes. Então, ele não queria deixar em dúvida, tem dia que vai ser bom, tem dia que vai ser ruim. Ele estava falando uma felicidade duradoura. Por isso, a Bíblia a Mensagem traz abençoados. Abençoados os que, né? Ou as Bíblias mais tradicionais, e a NVI entre elas, né, fala bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados. O que a gente pode, então, entender? O Aurélio, procurei, bem-aventurados, só tem o dicionário Aurélio, o velho Aurélio lá em casa, né? O que diz? Fala grande felicidade, ou felicidade perfeita. Então, parece que existe uma felicidade diferente do que aquela que a gente consegue no mundo, né? Uma felicidade divina versus a felicidade que o mundo oferece. Ok? Então, por exemplo, né? A gente estava conversando um pouquinho antes do culto, de repente, você está com um emprego novo. Uau, que legal, saí daquela história velha, estou numa história nova. Vai chegar um momento que essa história nova vai já ser velha. E aí, de repente, aquilo que te fez feliz no primeiro dia, pode, tomara que não, te fazer infeliz, você se sentir infeliz. Mas existe uma felicidade que está além disso, que está acima disso.
E é dessa felicidade que Jesus então está falando. Vocês são felizes. Quando? E aí, eu sei que eu poderia investir bom tempo falando de cada uma dessas bem-aventuranças, mas como a gente quer falar do manso, eu vou passar bem rapidinho por elas, para a gente poder então dedicar o tempo necessário para aquela que é o foco, que está lá no fruto do Espírito. E ele fala aqui, bem-aventurados os pobres em espírito. Prefiro pobre de espírito, ou humilde de espírito, como algumas Bíblias falam, né? E a turma lacradora aí, mais social, vamos falar assim, gostam de olhar aqui pensando que é uma palavra para os pobres, né? Pobres, humildes em termos financeiros, mas não é disso que está falando aqui. E é interessante porque as bem-aventuranças é muito bom quando a gente olha como um todo, como se fosse um fruto, como o fruto do Espírito, né? Uma coisa inteira. E Jesus vai explicar, ele fala, olha, você é um cidadão do reino, você é um discípulo de Jesus, pelo menos você quer ser. É isso que é esperado de você. Esse é o ideal. Você não está nisso ainda? Busque isso. Não esqueça isso. Não olhe isso como uma coisa. E eu acho que eu já caí nesse erro de comentar com vocês, olhando talvez pelo meu momento e pelo meu desconhecimento de momento, olhar para isso como uma coisa inalcançável. Não é inalcançável com as minhas próprias forças, com as suas próprias forças. Mas com Deus, com o Espírito Santo agindo em nós, a gente pode alcançar. Amém? E é isso que vai fazer a diferença no mundo. Então, o primeiro passo é ser pobre de espírito, ou seja, conscientemente falar, olha, por mais que eu tente, não vou conseguir, né? Eu não consigo ser bom o suficiente, eu não sou... Então, eu estou me orgulhando de quê? Estou me orgulhando do quê? Do meu carro, da minha casa, da minha barriga, da minha beleza, do meu dinheiro, do meu trabalho, de quanto eu estudei na vida. E aí, de repente, você põe... E é bom a gente olhar para o exemplo de Paulo, por exemplo. Paulo, que tinha todas essas coisas, era de uma família aparentemente muito boa. Tem um dia que ele olhou para isso, quando ele viu a maravilha do Evangelho, ele falou isso... Ele até usa um termo ruim que eu não gosto, né? Mas ele fala isso não vale de nada, né? Isso não vale de nada. Então, Jesus começa com isso, fala, abençoados, felizes, muito felizes, são aqueles que se veem como pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. É para isso que eu vim. Ninguém vai agarrar o reino na força, na malandragem, na sabedoria, na inteligência. O reino é nosso, quando nós nos rendemos. Falamos, olha, realmente, eu sou ruim mesmo. O pastor Biza, eu gosto dele, né? Que o jeito dele brejeiro de falar, ele fala, eu sou uma bagaceira mesmo, né? É bagaceira mesmo e tal, não tem jeito. Então, quando a gente se rende a isso, Jesus está falando para mim e para você. Quando a gente pensa de se achar que a gente é alguma coisa. E aí ele falou, se você chegou nesse ponto, o reino dos céus é para vocês. Amém? Amém. E aí, bem-aventurados dos que choram, porque serão consolados. Porque quando você percebe quão fundo você já foi na vida e que você precisa de um Salvador, você precisa de Deus na sua vida, você olha para a sua própria... Todas as vezes que você quer, você vai se condoer, você vai chorar. E você vai chorar também pelas pessoas que você ama, que você vê caindo, que você vê se desviando. Ou como aquele senhor na padaria hoje, como uma ovelhinha ali, distraída com as coisas do mundo, né? Ele estava distraído com os bolos que tinha lá na padaria, né? Nem sei se eram bons, mas na vida é assim, né? A gente vê de vez em quando com filhos, a gente vê com parentes em geral, né? Distraídos com algumas coisas que você olha assim, pelo conhecimento que a gente já tem da estrada com Deus, a gente olha e fala, que pena. Que pena. Pois serão consolados, porque o Espírito nos consola. Bem-aventurados os humildes e os mansos, pois receberão a terra por herança. Amém. A gente vai falar deles em particular, por isso eu vou pular aqui. E bem-aventurados também os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Fome e sede de justiça é uma coisa muito profunda, se a gente pensar.
Você vê as notícias, você vê as coisas que estão acontecendo, você vê a manipulação que está acontecendo no nosso mundo, e você olha para isso, é impossível ficar indiferente. Você pode ser uma ovelha também, enganada, e olhar para tudo isso e falar, nossa, que legal, nossa, que bom, como eles são ótimos, altruístas. Ou você olha para aquilo e fala, Senhor, faça alguma coisa. Senhor, nos ajuda, nos dá consciência, nos dá sabedoria para agir. E isso que Jesus fala ali. E ele segue. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Olhar para as pessoas com olhos compassivos, né? Aí sim, para os pobres, para as pessoas que precisam. E muitas vezes, nem sempre os pobres são os mais necessitados. Muitas pessoas precisam, já falei várias vezes aqui, muitas vezes uma pessoa que você conhece, está longe de você, precisa só de um abraço, muitas vezes, de uma palavra de ânimo. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Quando sujeira entra no nosso coração, automaticamente Deus sai, Ele não convive com a nossa sujeira. Por isso é tão importante a gente sempre estar com conta curta. Deslizou? Confessa, né? Deus é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. E aí ele vai falar de uma coisa que não depende tanto da pessoa. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Aparentemente isso aconteceu em toda a história. E a gente está bem tranquilo, né? Por enquanto. Os dias vão esquentando. E talvez Deus, como usou a perseguição no primeiro momento da igreja, lembra que eu falei disso domingo passado? Todo mundo estava em Jerusalém, estava legalzinho, uma mega igreja, a primeira mega igreja no mundo, né? 5.000 membros, tralalá, aquela igreja poderosa ali, e aí de repente Deus falou, mas não é isso que eu falei para ir ao longo, né, do mundo, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, está todo mundo quentinho aqui, gostosinho, e de repente, sabe que nos países da famosa cortina de ferro, né? Sempre se falou isso, como na China, a igreja na China, teve um momento lá da Revolução Chinesa, os pastores missionários que tinham lá foram expulsos, alguns mortos, né? Os locais, e os pastores, os missionários foram convidados a sair. Depois que a China virou meio economia de mercado, embora não tenha mudado o regime, autorizou que alguns missionários começassem a entrar, então se imaginava que ia chegar na China e não ia ter ninguém, não ia ter nenhum crente lá. E foi uma surpresa. Centenas de milhares, na verdade milhões de crentes, igrejas minúsculas, em casas, em casebres, não sei o quê, porque o evangelho não para. Amém? E, de repente, a gente está muito cômodo. Tomara a Deus que nunca aconteça nada, mas é interessante que Jesus falou, olha, mesmo que vocês sejam perseguidos, de vocês é o reino dos céus. Amém? Então, esse pano de fundo, na verdade, é tudo ao contrário do que nossa sociedade defende. Mas eu quero entrar nesse ponto, né, quando a gente vai falar da mansidão. E esse é o nosso terceiro ponto. A mansidão como fruto. A mansidão como fruto. E aí, mais uma vez, só para trazer na memória, dentro daquela sopa de virtudes que Gálatas 5:22 nos traz, amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, amabilidade, fidelidade, fala da mansidão e domínio próprio, né? E é justamente esse ponto de conexão do que Paulo traz ali como fruto do Espírito, com o que Jesus falou no Sermão do Monte, quando ele fala lá, bem-aventurados os humildes e mansos, pois eles receberão a terra por herança. Um pouquinho mais para frente eu vou falar muitas coisas de que não é mansidão e do que é. Mas eu queria trazer para vocês uma figura aqui, tem até essa foto aqui muito bonita aí, do doutor Martin Lloyd Jones, que foi um doutor mesmo, ele era médico, mas ele se converteu e foi um dos grandes pregadores, foi capelão da capela de Westminster, na Inglaterra, por décadas.
Tem muitos livros e os sermões dele são fulminantes. E ele pregou 66 sermões sobre o Sermão do Monte. E aí isso foi compilado num livro. Eu tenho esse livro. E eu queria citar só duas coisas que ele fala. Quando ele traz essa coisa da humildade e da mansidão, né? Quando ele olha para a humildade, ele fala assim: humildade é, em essência, o verdadeiro conceito a respeito de si mesmo, expresso por meio da atitude e da conduta de respeito em relação às outras pessoas. Eu vou trazer um texto de Romanos que fala disso, mas só para você pensar e junto comigo aqui. Isso eu fiquei pensando. Já viu pessoa que precisa ficar se autoafirmando todo o tempo? Ah, eu sou bom. Ah, eu fiz isso. Nossa, olha, a pessoa falou que eu faço isso. Ah, nossa, como eu sou legal. Ah, nossa, como eu trabalho muito. Ah, pá. Parece que essa pessoa não está em paz consigo mesmo, não é? Precisa estar sempre se autoafirmando para si mesmo. Já que ninguém me elogia, deixa eu me autoelogiar. O humilde está consciente do que ele é e do que Deus acha dele e não precisa se vitimizar. E então, na essência, ele se conhece tanto bem que isso vai refletir a forma que ele fala com os outros. Porque quando eu vou falar com outros, se eu estou bem comigo mesmo, se eu estou bem com o que Deus me deu, com quem eu sou no Senhor, eu vou falar com a outra pessoa isento de qualquer paradigma, qualquer preconceito, prejuízo, né? Vou falar normalmente. E isso é notado. Por isso, Paulo, de uma forma muito sábia, em Romanos 12, 3, fala assim: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, essa palavra é chave, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Amém? Um conceito equilibrado. Eu não sou mais, nem sou menos. Mas eu sou o que Deus quis que eu fosse. E eu vou ser grato por isso. E eu vou viver com isso. E eu vou me apegar a isso. E, portanto, eu não preciso me orgulhar. Eu não preciso andar com o meu nariz lá no teto. Né? E se eu tiver com pessoas que têm mais que eu, ou que são mais que eu posso me alegrar delas. Puxa, que legal que Deus deu isso para a pessoa. Eu não preciso falar: ai, coitadinho de mim, olha como essa pessoa é inteligente, eu sou burro. Não. Relaxa. Deus te deu aquilo para você ser feliz com o que você tem. E Ele quer que você faça a diferença no meio onde você está. Por isso aqui fala, né? A sua atitude, da maneira que você se vê, da maneira que você se relaciona consigo e com Deus, vai afetar a forma que você se relaciona com os outros. Sem, né? Com guarda baixa, né? Fala, não é que nem lutador de boxe, né? Que está sempre aqui, né? Da onde vem a porrada? Calma, relaxa. Essa é a humildade. Fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Né? E é interessante que essa forma como você se relaciona, eu quero trazer só mais um texto aqui, Provérbios 15, de 1 a 4. É interessante isso. Fala assim: a resposta calma, ou a branda, na Ara fala branda, desvia a fúria. Mas a palavra ríspida desperta a ira. Não é assim? Eu tento não fazer. De vez em quando a gente se irrita. Né? Depois, o duro é que a gente fala, duro de vez em quando, e depois você percebeu que quando você falou, depois você não consegue recolher. Né? O máximo que você pode fazer é ajoelhar no milho, chegar para a pessoa e falar: perdão, percebo, entendi que pisei na bola. E feliz é o homem que faz isso. Não fica: não vou, eu não peço perdão. Né? Peça perdão. E você ganha a outra pessoa, se ela estiver disposta a perdoar, óbvio. Algumas pessoas não perdoam. Mas aí o problema deixa de ser seu. Você pisou na bola? Bem-vindo ao número dos humanos. Certo? Percebeu o Espírito que vive em você? Falou: ô, cabeção, pisei na bola. Vou lá, fulano, ciclano, perdão, pisei na bola. Né?
Você está quites com Deus. Se você fez de coração. O resto é com a outra pessoa. Amém? Então é interessante. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Os provérbios são bons, né? É impressionante, a gente vê isso aqui. E a gente vê isso todo dia acontecendo. O falar amável é a árvore de vida, mas o falar enganoso, e eu gosto aqui das versões tradicionais que falam, o falar perverso esmaga o espírito, abala o espírito. E todos nós já vimos momentos em que a gente agiu sabiamente e momentos que a gente pisou no tomate, né? Então, que a gente tenha a grandeza de pedir perdão e seguir em frente, que somos humanos e todos nós erramos. Amém? Com relação à mansidão, ele traz uma coisa que é muito interessante, é muito importante a gente saber disso. E ele fala assim: não se trata de alguma coisa que você ou eu possamos fazer. Antes trata-se de uma qualidade de caráter em nós produzida pelo Espírito Santo. Esse é um fruto direto do Espírito. É algo que nos é oferecido, tornando-se assim possível a todos nós. Então, queridos, a gente sabe que tem algumas religiões que gostam de canonizar, certo? Mas você não acha isso aqui na Bíblia, né? O que a Bíblia defende é o sacerdócio de todos os santos, né? Então, é mais ou menos como eu falei das missões na semana passada, que muitas vezes a gente olhava para aquele texto, a gente viu lá Romanos 10, né? Falava, bendito são os pés daqueles que levam as boas obras, que é enviado. Então, a gente gostava de pensar isso no Romário, no Michael, que estava lá em Portugal, tudo mais, né? E aí a gente fala, dou um dinheirinho para missões e terceirizei a missão. Mas não é isso que a gente entende hoje já. Que Deus está falando da nossa missão. Por exemplo, a missão do Vini e da Ana como pais do Theo. A missão minha, da Tomasa, da Sandra e do Nelson como avós do Theo. A missão de vocês como irmãos mais velhos do Theo. Por exemplo, isso é missão. É missão, né? Então, me perdi aqui, por que eu estou falando isso? Estou ficando velho. Então, se a gente quiser fazer isso na nossa própria força, ser manso, a gente não vai conseguir, né? Vamos por aqui, né? Então, ele fala que é o Espírito agindo em nós. Amém? Nós produzida pelo Espírito Santo. Esse é um fruto direto do Espírito. É algo que nos é oferecido, tornando-se assim impossível. Lembrei o que eu estava falando. Então, não é a gente pensar, talvez esteja no teu coração e eu queria derrubar essa fortaleza, esse engano que está aí no teu coração. Isso não é para mim. Isso não é para mim. Eu não sou manso, então isso não é para mim. Tem gente que lá na igreja é manso. Eu conheço o seu Zezinho, nossa, é a mansidão em pessoa. Não, querido. Você quer ser luz na cidade? Você quer ser luz no mundo? Jesus te chamou? Isso é para você também. Amém? E é possível, porque não depende do nosso esforço. Depende da gente se abrir e deixar o Espírito agir no nosso coração. Por isso o texto fala, bem-aventurados os humildes, os mansos, pois eles receberão a terra por herança. E é muito bom a gente saber disso. A mansidão, então, não é uma virtude isolada das outras bem-aventuranças, né? E ela vai seguindo. Para isso a gente precisa ser humilde de espírito. A gente precisa chorar com as nossas dificuldades e com as dificuldades dos outros. E aí, normalmente, a gente vai poder ser manso. Amém? Eu queria, então, já terminando aqui, mansidão e humildade na contramão do mundo, é o título que a gente deu, e algumas coisas que a gente pode dizer que a mansidão não é. Primeiro, não é uma qualidade natural. Tem pessoas que a gente conhece, todos nós conhecemos pessoas que são mais mansos, né? Certo? E para a nossa sociedade, vamos combinar uma coisa, as pessoas que são mansas, o que a gente fala delas? Trouxa. Fraco. Isso que a gente vê no mundo, né?
Certo? Mas então, a primeira coisa que a gente viu ali nas palavras do Martin Lloyd Jones é que não é uma qualidade natural. Isso é o Espírito agindo em nós. E hoje eu sou muito mais manso do que eu era, e eu era pesado, eu já falei isso para vocês, graças ao Espírito. Eu acho que ele ainda tem um trabalhão para fazer na minha vida, mas ele tem trabalhado. Eu vejo isso na vida de tantos de vocês aqui. Graças a Deus por isso. Não equivale à frouxidão, isso aqui, não é? Não equivale à frouxidão. A gente costuma ver o manso, a nossa sociedade, falar, esse cara... Eu mesmo vi outro dia, a gente estava falando do Jordan Peterson, e tem alguns princípios que ele fala para a vida lá, que eu achei muito legal, e um deles fala assim, barriga para dentro, que para mim está cada vez mais difícil, peito para fora. E aí você olha, isso que bacana, né? Fala, pô, que as pessoas que vivem assim, são pessoas que impõem respeito onde elas chegam, são pessoas que são vitoriosas, pessoas que chegam e as pessoas vêm, porque quando você chega num lugar assim, né? Parece que o pessoal vão passar por cima desse aqui, não vão dar bola. Então esse é o conselho dele. É um conselho humano. E interessante. Mas aqui, talvez quando a gente pense no manso, a gente pense que o manso é aquele que chega assim, né? Eu vou falar para vocês aqui e tal, né? Se vocês já não dão muita bola porque eu falo, imagina se eu fosse assim, né? Tudo bem? Então, ok. Não precisamos ser frouxos, não precisamos ser aquele que tem medo. Nada disso está envolvido aqui em ser manso. Ser manso é ser consciente daquilo que Deus te deu, aquilo quem você é, e por isso você pode, sim, andar com a sua barriga para dentro, seu peito para fora, e ser manso, ser agradável, não é? Uma coisa que eu vi, que eu não pus aqui, mas agora ela está me vindo à mente, você sabe que até questão de atraso tem a ver com isso? Com humildade? Porque diz que aquele que chega sempre atrasado, é como se na mente dele, no coração dele, o tempo para ele valesse mais do que para as outras pessoas que estão esperando. Interessante. Então, o manso, o humilde, é aquele que fala, não, eu vou chegar porque eu sei que o Flávio vai chegar cedo, por exemplo, então eu não vou chegar depois dele. Eu quero que quando ele chegue, eu já estou lá. Estou pegando o Flávio aqui como exemplo, né? Então, é interessante até isso. Hoje a gente saiu lá da coisa, e por favor, quando eu falo essas coisas, só para dar um exemplo prático, não é que eu estou me achando que já cheguei lá. Como Paulo falava, eu sou o pior dos homens. E quando eu fico estudando essas coisas, eu me sinto, falo, Senhor, eu tenho direito de falar isso para a igreja? Quando eu me olho no espelho, né? Mas hoje cedo a gente saiu de casa, quando sai da Raposo lá, a gente mora no quilômetro 26 da Raposo, a gente tem que ir até o 29, que tem um retorno para voltar. E na hora que, aí você vem, mergulha, faz uma curva lá e sobe. E aí é uma ladeirinha. Muitas vezes você está na ladeira, dependendo do carro que está, você dá uma... passa e vem embora, já entra na Raposo e vem embora. Mas teve um carro mais simples que o nosso já está ficando bem velho, né? Mas ainda gosto dele. Ele é o que Deus deu, então, louvado seja o nome do Senhor por ele, né? E aí, tudo bem, mas ele é rapidinho. Mas aí, quando eu fiz a curva, eu vi que ele estava assim, aquele que você tem que ir lá, meter uma marcha, e eu ia cortar ele pela esquerda, mas algo me falou, fica manso, segura. E aí, eu esperei, e aí o carro dele pegou o embalo suficiente, ele subiu, ele entrou na Raposo, aí eu saí, tudo bem. Aí eu fui para a pista da esquerda e vim embora. Por que eu tinha que esfregar? Você já viu isso acontecer? Coisa que a gente fica doido quando vê aqueles filmes de escola americana, de adolescente. Nossa, eu quero morrer com aquilo, porque eu nunca fui assim, sério. Esse negócio de... nas pessoas, o gordinho, não sei o quê, né? Fica todo mundo fazendo bullying. Quero morrer com isso. Mas, de vez em quando, a gente faz em outras realidades da vida. A gente gosta de ostentar, né? Gosta de falar. Então, isso também faz parte desse pacote. Não equivale a fraqueza de caráter ou de personalidade. Não é isso que deve medir o nosso caráter, nossa personalidade, ok? Você pode ser manso, você pode ser humilde e ter firmeza naquilo que você faz. Não equivale à atitude de busca pela paz barata.
Isso, infelizmente, lembro sempre da minha sogra. E um pouco da minha mãe também. Que elas gostavam sempre de pôr um paninho. Pôr um paninho e deixava as coisas azedarem, muitas vezes, embaixo do tapete. E quando tirava o tapete, as situações nunca se resolviam, porque para ela a paz era o silêncio, né? E muitas vezes a gente age assim em algumas brigas de família, né? E não é isso que é ser manso. Não é isso que é ser manso. Bom, e o que é então? E eu estou pondo aqui. Então, assim o mundo encara a mansidão. O mundo vê essas coisas, fala que você é frouxo, você é fraco, você não tem personalidade, você é um cara barato. Não é isso que Jesus estava defendendo. E então o que é? Pelo contrário, demonstra grande força de caráter, porque não é fácil ser manso. Não é fácil, de vez em quando, você ceder o lugar. Um exemplo bem besta hoje é o negócio da estrada, né? Calma. O que eu ia mudar na minha vida? Pular na frente daquele cara? Nada. Nada. Quantas outras coisas a gente poderia deixar o outro ganhar? Demonstra grande dependência de Deus, porque, por mim, eu ia fazer tudo assim, mas quando Deus... Demonstra autoridade e poder, não pela força, ganhar, pela palavra branda, por exemplo, é melhor do que a gritaria. Demanda defender a verdade sempre. E é interessante que e o Lloyd Jones fala alguns exemplos, ele fala, os mártires foram mansos, mas jamais débeis, aqueles que morreram. Quando chegava lá, fala, nega a sua fé, senão você vai morrer. Tudo bem, eu posso morrer, mas continuo sendo discípulo de Jesus. Deus é o Deus Todo-Poderoso da minha vida. Então você vai morrer. Tudo bem. Todos eles, homens e mulheres fortes, porém mansos. Amém? Então, o que nós precisamos fazer diante disso? Para terminar. O que nos compete fazer então? Talvez a coisa que vem sempre à minha mente é, nós estamos olhando que parte das bem-aventuranças e que parte do fruto do Espírito a gente já vê em nós mesmos. Não que você precise buscar isso, mas você precisa abrir o seu coração para que Deus use você. É bom quando a gente olha para o espelho e se vê. E de repente tem algumas coisas que você olha, puxa vida, eu sou tão diferente disso. Senhor, me ajuda. Me mostra o que eu tenho que fazer. Que parte das coisas que eu não estou querendo soltar a mão, o Senhor quer que eu solte a mão, para que eu possa ser mais parecido com Jesus. Eu quero ser luz na cidade, eu quero ser luz no mundo. Me mostra, Senhor, o que eu ainda preciso fazer. Né? E aí, especificamente sobre a necessidade de sermos mansos, né? Como nós podemos ver? E qual exemplo a gente tem? E eu queria terminar com um exemplo bíblico, né? Então, com essa frase aqui embaixo, a mansidão não é uma atitude externa, ela brota do nosso interior, assim deveria ser. E qual é o exemplo que a gente tem? E eu queria terminar com um outro exemplo de Jesus, que a gente já conhece também, né? Mateus 11, 28 a 30, diz assim, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Olha aí, Jesus era manso. Mesmo sendo manso, ele entrou lá no templo e... Certo? Fome e sede de justiça. Não significa baixar os braços e deixar que o mundo passe por cima da gente. Mas é agir com firmeza e sabendo por quem a gente está agindo. Amém? Manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Percebe onde está a sabedoria do humilde? O orgulhoso tem que ficar sempre lutando. Tem que estar sempre lutando contra os moinhos de vento. Eu sou melhor. Eu sou bom. Ele é pior. Ele não vai me dar esse tombo. Ele não sei o quê. Ela, papapá. Nos relacionamentos, eu vou vencer. Quando você percebe quem você é, que no fundo o seu valor sem Jesus é tão
que você vai aprender com Jesus a descansar nas suas almas. Então a paz, que excede todo entendimento, que a gente falou outro dia, vem de um coração manso e humilde. Amém? Você quer isso para a sua vida? Fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, eu sei que o Senhor olha para a nossa sociedade, para o nosso mundo, para esse momento de vida que nós estamos passando. E deve chorar também, deve se compadecer. Porque parece, Senhor, que nós estamos numa fábrica de desavenças, de ódio, de cancelamentos. Enquanto Jesus veio nos ensinar um novo caminho. Aqueles cidadãos do reino, aqueles entre nós, ó Pai, que já te receberam de coração, no coração, nós somos teus seguidores, Senhor Jesus, então nos ensina a vivermos como cidadãos do reino. Que todas essas promessas das bem-aventuranças, Senhor, de herdar a terra, herdar o reino de Deus, sermos consolados, sermos satisfeitos, possa nos ajudar a abrir cada vez mais o nosso coração, Senhor, a Ti. Se o Senhor nos chamou a ser luz desse mundo, luz no meio da nossa família, luz no trabalho onde o Senhor nos colocou, seja novo, seja velho, então, Senhor, nos dá da Tua inspiração, da unção do Teu Santo Espírito, para que nós possamos ali frutificar, Senhor, a 10, a 30, a 50, a 100 por um. Que todo o fruto do Espírito, Pai, possa a cada dia ir brotando no nosso coração. E que todos esses princípios que Jesus deixou ali, nas bem-aventuranças, ó Pai, cada dia possam ir também se desenvolvendo no nosso coração. Faz-nos a cada dia mais parecidos com Jesus. Nesse mundo onde reinam as trevas, Senhor, nós possamos ser luz, à medida da nossa fé, à medida daquilo que o Senhor nos orientar a fazer. Para a Tua honra e glória. Amém.